Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais uma oportunidade, mais um estudo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, semana terminando, mais um sábado iniciando, e onde nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, dentro dessa série A Esperança de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o livro do Apocalipse. Obviamente, são 22 capítulos. Não vou estudar todos os capítulos aqui esta noite. Vamos fazer um resumo e entender a importância desse livro, que para muitos é difícil, mas para a grande parte é muito fácil a sua compreensão. Mas antes de iniciarmos, como de costume, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela semana. Obrigado pelo dia e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa hora. Abençoe a cada amigo e amiga do canal Voz Ativa. Abençoe, ó Deus, a todos os amigos da TV Advir, aí em Belo Horizonte, Minas Gerais. Que o Teu Espírito Santo conduza a vida de cada pessoa e de cada familiar dessa pessoa. Ao abrirmos a Tua Palavra agora, rogamos que o Espírito de Deus ilumine a mente na compreensão e na prática da Tua Palavra. Rogamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Revelações do livro do Apocalipse, né? É claro que ele contém muita simbologia. Vamos entender? Aqui na tela está escrito assim, ó. O que é o livro do Apocalipse? Vamos ler o capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurados quer dizer felizes. É um termo grego que significa makarios, ou seja, um pacote de bênção que Deus quer conceder para cada estudante da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita, intitulada por Deus, ou seja, Ele é o autor da Bíblia. Ele usou 40 pessoas a escrever a Bíblia Sagrada ao longo de 1.600 anos. Então, feliz aqueles que leem, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, ou seja, a vinda de Jesus está muito próximo. Agora veja comigo o capítulo 1, verso 1 do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, verso 2, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto viu. Note que João aqui, que escreveu o livro do Apocalipse, Deus deu a revelação de tudo que aconteceria no futuro distante, como nos dias atuais de hoje, e ele teve essa oportunidade para contemplar tudo que de fato aconteceu e está acontecendo. Me acompanhe na tela. O Apocalipse é um imenso farol, projetando a luz sobre todos os séculos do cristianismo, dissipando as trevas espirituais, esclarecendo a história política e a religiosa de nosso mundo. Bom, se é revelação, não pode ser oculta. Qual o principal objetivo desse livro? Já lemos Apocalipse verso 1, e a resposta é essa: revelar ao povo de Deus os acontecimentos futuros. Agora, há uma bênção para quem estuda o Apocalipse, como nós acabamos de ler. Bem-aventurados aqueles que lêem, aquele que ouve as palavras da profecia
e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ao analisar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, o livro do Apocalipse, revelação de Deus, passou para Jesus Cristo, que Deus, através de Jesus, mostrou aos seus servos, notificou a João, e João então escreveu. Aliás, esse João aqui, que escreveu o livro do Apocalipse, é o João que é o discípulo bravo, que mais tarde se tornou discípulo do amor. Por quê? Ele andou com Jesus em vários momentos, ele perdia a paciência com as pessoas, e Jesus falava: João, não é assim. E mais tarde ele foi transformado, se tornou discípulo do amor, escrevendo o Evangelho de João todinho, que são 21 capítulos. Escreveu 3 epístolas de João, primeira, segunda e terceira, e escreveu o livro do Apocalipse. Então, esse é o discípulo do amor que recebeu essa revelação de Jesus Cristo, que passou para os seus servos, e aí então, através do anjo, notificou ali João, e aí João então escreveu as 7 cartas do Apocalipse. Bom, vamos ter uma visão geral do que é o livro do Apocalipse. Primeiro, o número 7 na Bíblia é o símbolo da plenitude, da perfeição, algo completo. No Apocalipse, o número 7 vai repetir-se muitas vezes: 7 blocos, 7 selos, 7 trombetas e assim por diante. Aqui veja comigo a visão geral do livro do Apocalipse. Primeiro, as 7 igrejas. O Apocalipse apresenta o capítulo 2 e 3, revela a história da igreja cristã dividida em 7 períodos. Por exemplo, vamos dar uma folheada aqui. Capítulo 2 de Apocalipse, dos versos 1 a 7, apresenta a igreja de Éfeso. O capítulo 2, dos versos 8 até o versículo 11, apresenta a igreja de Esmirna. E depois apresenta a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, que foram cartas endereçadas para elas. Depois vem a igreja de Sardes, novamente uma carta. E depois a carta à igreja de Filadélfia. E depois, por último, a igreja de Laodiceia. Isso é o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. E aqui nós temos o capítulo 4 e 5, que fala da visão do trono de Deus que João viu. Isso daqui revela claramente que Jesus é o centro da adoração. É o capítulo 4 e capítulo 5. E aqui comigo na tela está aqui, os 7 selos. O Apocalipse 5 e 6 contém os grandes acontecimentos históricos, religiosos relacionados com o povo de Deus até o final da história humana. As 7 trombetas do Apocalipse, vai nos capítulos 8, 9 e 10. Representa sonido de guerra ou comoções políticas, assim como o juízo de Deus a advertir os homens. Bom, quando a gente pega 7 selos, 7 trombetas, todos eles terminam com o bloco final, a volta de Jesus. Se você pegar os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, vão terminar com a igreja de Laodiceia, falando da volta de Jesus. Os capítulos 4 e 5 apresenta ele ali tendo a visão do trono de Deus, e quem é o digno de abrir o selo? Jesus. Os capítulos 6 e o capítulo 7 e o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro do Apocalipse apresenta aí 7 selos, 7 trombetas. Tudo termina com a volta de Jesus. O capítulo 10 de Apocalipse apresenta aqui a identidade da igreja, do povo de Deus. Capítulo 10 e o capítulo 11. Já o capítulo 12 apresenta a igreja de Deus verdadeira. Aqui é a cerne do grande conflito. Vai do capítulo 12 ao capítulo 14 do livro do Apocalipse. Por quê? Do lado, Jesus Cristo. Do meio, nós, do lado inimigo de Deus. O capítulo 13 de Apocalipse apresenta uma besta que emerge do mar. E, posteriormente, uma besta que emerge da terra. São poderes políticos, poder religioso. O capítulo 14 de Apocalipse apresenta aqui a visão do povo de Deus que canta o cântico do Cordeiro, ou seja, o cântico da vitória, o cântico de Moisés, e apresenta também os 144 mil.
capítulo 15, 16 de Apocalipse apresenta a queda das 7 pragas. O capítulo 17 de Apocalipse apresenta a grande meretriz, vai do capítulo 17 até o capítulo 20 do livro do Apocalipse, porque no capítulo 18 anuncia a queda da Babilônia, o capítulo 19 apresenta um homem montado num cavalo com seus cavaleiros, representando Jesus Cristo, que vem à terra para buscar os seus filhos. O capítulo 20 de Apocalipse apresenta a prisão de Satanás e seus demônios caídos, os 1000 anos. O capítulo 21 e 22 descreve um novo céu e uma nova terra. Então, essa é a visão geral do livro do Apocalipse. Então, venha comigo e me acompanhe um pouco mais aqui. E aqui, na quarta parte, vem as cenas do grande conflito entre Jesus e Satanás e as últimas mensagens de advertência ao mundo, que vai dos capítulo 11 ao capítulo 14. E aí, as 7 pragas, como eu disse, começam nos capítulos 15 e 16, são juízes severos que cairão sobre os ímpios no tempo final da história. Os justos serão protegidos. Aliás, eu quero indicar para você um livro que você pode adquirir. Esse livro é chamado Em Farabi, Apocalipse verso a verso. Está vendo para você ver aqui? Um excelente livro de um teólogo já falecido, que ajudará você a entender um pouco mais da parte teológica e histórica do livro do Apocalipse, tá bom? Voltamos aqui um pouco mais aqui na tela. A sexta parte vem a queda da Babilônia e o extermínio do mal. Vai dos capítulos 17 ao capítulo 20. Nessa parte entra o período do milênio, com a eliminação total do mal e do autor do mal, que é Satanás, no lago de fogo. E aqui você tem também na sétima parte, que será a restauração do paraíso, novo céu e nova terra. O Apocalipse vai dos capítulos 21 e 22, a eterna morada de Deus com seus remidos. Então, até aqui deu para a gente entender que essa visão panorâmica do livro do Apocalipse apresenta duas coisas principais: Jesus e a salvação em Jesus. O livro do Apocalipse, 95% é simbólico e 5% é literal. Ou seja, boa parte dele você talvez não vai compreender, que tem muita simbologia, mas ele trata de Jesus e da sua salvação. Quer ver uma coisa só? Capítulo 12 de Apocalipse aqui, versículo 1 diz assim, vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Mas como que é isso? Primeiro, para a gente entender o que é mulher, eu tenho que ir para o livro de Efésios, capítulo 6, Efésios 5, aliás, Efésios capítulo 5, eu estou abrindo a palavra de Deus aqui, você pode abrir aí, Efésios capítulo 5, verso 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. Verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, note que mulher em profecia quer dizer igreja. Igreja quer dizer pessoas. Aqui são paredes, tem a briga do sol, da chuva, do frio, para reunir pessoas. Então, a igreja quer dizer pessoas. Então, assim como o marido é o cabeça da igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós, como igreja, pessoas, seres humanos, estamos nos preparando para encontrar com o noivo Jesus. Isso nos remete a lembrar de Mateus 22 e Mateus 25, sobre a parábola das bodas, a parábola do noivo que preparou ali a festa, e somente algumas pessoas estavam prontas e outras não. Então, se remete a Jesus como o noivo da igreja. Então, nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Haverá um encontro de nós, povo de Deus, que é a igreja de Deus, com Jesus Cristo, quando Ele voltar na nuvem dos céus com poder e grande glória. Essa aqui, a primeira parte. Quando fala vestida do sol, simboliza a justiça de Cristo.
Jesus é a nossa justiça. Quando fala lua debaixo dos pés, significa o Antigo e Novo Testamento. E coroa é símbolo de vitória. 12 estrelas quer dizer 12 mensageiros ou 12 apóstolos. Então, portanto, você já entendeu que mulher em profecia quer dizer igreja. E a palavra besta? O que significa a palavra besta? Vamos aqui ler Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que significa águas em profecia? No livro do Apocalipse, capítulo 17 de Apocalipse, verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, mar em profecia quer dizer nações, multidões e povos. Ou seja, então hoje nós temos um poder religioso que tem a atenção, que tem a influência sobre as pessoas ao redor do mundo. E temos no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 10 e 11, nós temos ali a besta que emerge da terra, que é um poder político. Então hoje você tem o Vaticano e você tem os Estados Unidos da América. São dois poderes antagônicos, né? Um é religioso e o outro é político, que tem influência no mundo todo. Mais para frente vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas avançando aqui um pouco mais, nós vamos entender a importância do estudo do livro do Apocalipse. Primeiro, o diabo não quer que ninguém estude esse livro do Apocalipse, para que não seja revelado seus enganos. Então hoje há muitos líderes religiosos dizendo o seguinte: mas é difícil a compreensão do livro do Apocalipse. Para alguns líderes pensam assim, mas é tão simples para entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, eu preciso de estudar a palavra de Deus um pouco no Antigo Testamento e um pouco no Novo Testamento, para entender a sequência do tema. Eu não posso pegar apenas um verso da Bíblia. Por exemplo, vou pegar aqui Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queima os anos com fogo. Como que é isso? Não, eu tenho que ler todo o capítulo ou um capítulo antes para entender o texto, o contexto que está querendo dizer. Aqui, lógico, está falando das 7 pragas. Então vamos avançar um pouco mais. Me acompanha na tela. Muitos teólogos e pastores dizem: não é preciso estudar o livro do Apocalipse, é muito difícil entendê-lo. Deus, porém, diz: bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica as verdades desse livro. Elas são para nós, porque o tempo está próximo. Ou seja, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, compreendemos que ela traz esperança, ela traz consolo, ela traz paciência e, acima de tudo, a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Veja um pouco mais aqui. No Apocalipse, olha quem tem a chave da sepultura e da morte. Vamos ler o capítulo 1, verso 17 até o 19. Quando vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, aqui, quando fala que tem a chave da vida, a chave da morte, a interpretação é a seguinte: é que Jesus tem o poder de tirar e dar a vida. Jesus foi aquele que desceu do céu para essa terra, que nasceu, cresceu, foi batizado, cumpriu o seu ministério, morreu numa cruz, foi sepultado numa sexta-feira, antes de iniciar o sábado, passou o sábado todo descansando, ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, mas ele não falou que não veio mudar nada, a continuidade da palavra de Deus é eterna,
e Jesus passou mais 40 dias orientando 500 pessoas na terra. Depois ele subiu para o céu, está no trono celestial ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso e há de voltar para buscar a cada um de nós. Portanto, Jesus é o único que morreu e ressuscitou. As demais pessoas, ao longo da história, ao longo do tempo, estão mortas, aguardando a volta de Jesus, ou para a vida ou para a morte. Aqui diz mais, também, me acompanhe na tela. Nos evangelhos, Jesus é sofredor. No Apocalipse, Cristo, posso chamar Jesus Cristo, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele aparece cavalgando sobre nuvens, num cavalo branco, como um herói que vem libertar o seu povo. Em Gênesis capítulo 3, 24, o caminho para a árvore da vida foi interrompida. Em Apocalipse capítulo 22, 14, o acesso à árvore da vida será restaurado. Ou seja, o pecado começou no céu, veio para a terra e será restaurado quando Jesus voltar. Olha o que diz o Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Feliz é aquele que caminha com Jesus, obedece a Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador para ter a vida eterna e obedece toda a Bíblia Sagrada. Não é banhar-se de sangue, mas é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O livro do Apocalipse traz para nós alguns símbolos. Por que ele foi escrito em símbolos? Veja bem, me acompanhe na tela. Como existe uma guerra entre Cristo e Satanás, a Bíblia tem uma linguagem simbólica que apenas os cristãos sinceros conseguem entender, pois ela é decifrada pelo estudo correto da própria Bíblia. Ou seja, é um pouco aqui e um pouco ali. Você vai lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento você vai entendendo o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Isso chama-se estudo bíblico, perguntas e respostas. Por isso que os incrédulos, os inimigos do povo de Deus, não conseguem entender sua linguagem especial. Vejamos aqui alguns símbolos. Por exemplo, como eu já li aqui, águas que viste, onde assenta a prostituta, São Paulo, multidões de nações e línguas. É importante entender essa questão aqui da prostituição. Quando fala prostituição na Bíblia, quer dizer adulteramento, ou seja, tirando a verdade para colocar uma tradição ou uma mentira. Então nós temos uma igreja que se intitula, que é a mãe das meretrizes. Ela tem um dia de guarda, em contrapartida que as igrejas seguem o mesmo dia que ela guarda também. Então ela tem essa aclamação do povo inteiro adorando a esse líder e seguindo esse movimento que não é bíblico. Devemos seguir a Jesus Cristo e a sua palavra. Como eu falei também, mulher pura representa a igreja verdadeira de Deus. Paulo fala de Cristo como marido de sua igreja pura, como uma virgem, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido a saber, Cristo. 2 Coríntios 11, 2. A prostituta representa a Babilônia. A palavra Babilônia quer dizer Babel. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 11, vamos ler aqui agora. Gênesis capítulo 11 fala que quando o povo resolveu construir a torre de Babel, pensando eles que quando tivesse um outro dilúvio, ninguém perecesse. Mas aí Deus desceu e confundiu as línguas, e daí nasceu várias nações. Então a palavra Babilônia quer dizer Babel, confusão religiosa, ou salvação pelas obras. Ou seja, há pessoas dizendo claramente que é possível ser salvo apenas doando dinheiro, alimentos, sendo uma pessoa boa. Tudo isso traz salvação. Digo para você que isso não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar nós para o céu é a nossa fidelidade a Jesus Cristo, a nossa obediência a Jesus. Portanto, eu devo ter fé, obras, obediência, e sou salvo
pela graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Somos salvos através de Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz do Calvário e vai buscar em você em breve. Não é Maria, não é João, não é Confúcio, não é Maomé, não é Buda, ninguém. Jesus Cristo. Ele que vai voltar para buscar em você. Portanto, essa mulher aí, de forma simbólica, está sentada sobre uma multidão, sobre uma besta escarlate, ou seja, sobre o movimento político e religioso, e ali as pessoas bebem dos falsos ensinamentos. Por exemplo, o dia de guarda, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, é o sábado, mas segundo a tradição do mundo é o domingo. Então há essa controvérsia, o dia do Senhor e o dia da marca da besta. Então essa é a diferença. Então por isso devemos seguir somente a Bíblia, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Eu digo para você o seguinte: religiosidade não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. Avançando um pouco mais, dragão representa Satanás. Capítulo 12, verso 9 de Apocalipse diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi tirado para a terra com ele e seus anjos. Então o dragão representa Satanás, aquele que enganou Eva lá no Éden, que levou ela a comer do fruto da árvore da vida, e então aí começou a degradação do ser humano sobre a terra. Além do mais, aqui fala também de 7 castiçais, representa as 7 igrejas no livro do Apocalipse, ou seja, esses são apenas alguns símbolos. Vamos ver Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse 1, verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tudo aqui de forma simbólica, mas tudo termina em Jesus Cristo. Portanto, quando nós estamos no livro do Apocalipse, a gente entende claramente que Cristo quer revelar para nós o futuro, a salvação e a vida eterna. E eu separei aqui alguns trechos desse livro, como eu mostrei para vocês, que é o livro do Henri Farabi, Apocalipse verso a verso. Tem livros mais modernos agora, lançados com autores na atualidade, mas eu gosto desse livro aqui, que é um livro mais simples, bem tranquilo, e ele retrata bem claramente para nós sobre o que Jesus quer revelar para nós, que é a salvação em Jesus Cristo. Portanto, nós devemos entender que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que traz para nós salvação e vida eterna. Aqui diz assim, quando fala a chave da mão de ferro, como eu falei, quer dizer uma força poderosa que aprisiona firmemente os que caem sob o controle cruel do mal. Estima-se que de 140 bilhões de pessoas já viveram na face da terra. Todas, com exceção de pouco mais de 6 bilhões, morreram e voltaram para o pó. A terra é um vasto cemitério. Por todas as partes, vítimas de morte jazem nas sepulturas, esperando o chamado doador da vida, que é Jesus Cristo. Então, podemos entender que o livro do Apocalipse é para trazer esperança, salvação, não condenação, não medo, mas salvação em Jesus Cristo. E aqui nesse slide diz o seguinte: mas a grande, maravilhosa verdade do Apocalipse é revelar Jesus Cristo vivo, amém? Atualmente em forma de Rei vitorioso e para todo sempre. Entendemos claramente essa noite que o livro do Apocalipse é para trazer revelação e mostrar para nós das coisas que em breve devem acontecer. E eu quero terminar lendo conosco aqui essa noite Apocalipse capítulo 22, verso 17 e 20, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. E quem tem sede, quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus amados, Jesus em breve voltará. E Ele vem para buscar os seus. Ele vem mostrar de que tudo que é no mundo um dia vai passar. O sofrimento, a morte, a dor, as injustiças,
a desigualdade social, as misérias, a fome, as incertezas, tudo que é mal irá passar. Amém? Portanto, Jesus voltará um dia na nuvem dos céus com poder e glória para restaurar essa terra, para varrer todos os reinos mal do homem dessa terra, para destruir o mal, destruir Satanás, demônios caídos e estabelecer um reino de justiça e de paz. Aí sim, nós teremos Jesus como professor, teremos ali o salvo de todas as eras e épocas, e nós vamos ser felizes para sempre. A minha pergunta que eu dirijo para você, meu amigo, minha amiga do canal Voz Ativa, da TV Divina: que lado você vai querer estar naquele dia, quando Jesus voltar? Eu, pela graça de Deus, por mim, pela minha justiça, eu não consigo, mas pela justiça de Jesus na minha vida, a minha fé é conectada a Jesus, e pela graça de Deus, ó Jesus, me ajude para que eu esteja no grupo dos salvos. E você que me ouve, que você que assistir esse vídeo de manhã, tarde, à noite, à madrugada, não importa, que você também esteja no grupo dos salvos, para que sejamos selados agora e prontos naquele dia para receber de Jesus a coroa da vida. Você quer isso para você? Eu desejo. Se é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo nessa hora. Santo Deus, querido Pai, obrigado, ó Deus, pela oportunidade de termos aqui estudado a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor irá voltar para nos dar salvação e vida eterna. Nos abençoe, Senhor, nos ajude. Somos seres humanos falhos e pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Afasta, ó Deus, no nome de Jesus, todo o mal da nossa vida, e repreenda o inimigo no nome de Jesus. Traga anjos poderosos para nos guardar, e que Teu Santo e Teu Espírito, ó Pai, esteja a nossa vida, dirigindo, guiando e nos preparando, e que assim possamos preparar outros também para a volta de Jesus. Dê a nós um bom fim de semana, um bom sábado e uma noite feliz. Rogamos essas bênçãos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, um abraço para você. Até nosso próximo encontro, onde vamos estudar sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. Deus abençoe você. Graça e paz de Jesus.